Bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 13 de setembro de 2020, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já pensou, o dia que o Senhor já estabeleceu, constituiu sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Glória a Deus, hoje é domingo, né? Hoje é dia de macarronada, hoje é dia de almoço, com família, com todo mundo, e é uma grande bênção quando nós estamos na presença do Senhor. Como é bom vivermos aquilo que Deus preza tanto, que é a comunhão. A Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, chama isso de andar em congregação, andar em comunhão, comungar, né, um com o outro, os problemas, as dificuldades, a alegria, a tristeza, a angústia, a aflição, enfim, estarmos juntos, porque isso traz saúde, isso traz, como a gente sempre fala, né, eu falo para você, sempre existe um ensino bíblico a respeito. Isso traz uma força, uma capacidade espiritual, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E essa condição, ela é maravilhosa, porque ela nos dá, nos explica, nos ensina o que significa isso, né? Então, glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, Malaquias, capítulo 1, do versículo 7, nós lemos o 7 ontem, né? Versículo 10, Malaquias, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja, olha só, como começa já o capítulo 1 de Malaquias, né? Último versículo do capítulo 1, versículo 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então, aqui, o que Malaquias está fazendo, e eu sempre falo isso, não adianta, desculpe, se a gente faz diferente, né? Deixa eu me arrumar aqui. Desculpe se a gente faz diferente, né? Mas uma coisa nós temos que deixar muito bem clara. Se nós vivemos, por exemplo, aquilo que nós vivemos no Brasil hoje, a chamada corrupção, como eu sempre falo para você, né? Isso é um erro de conduta, né? É uma falha de conduta, é um deslize de conduta em relação aos políticos, à classe política, aos governos, seja de que nível for, municipal, estadual, seja lá de que nível for. Então você percebe o quê? Que existe uma corrupção que é sistêmica, né? Todo o sistema está enfronhado de suborno, de corrupção, de caixinha,
de propina, né, aquela coisa que dizem do brasileiro, o brasileiro dá um jeitinho e tal. Claro, é uma marca no Brasil, infelizmente, e se você for na história dos outros povos, os outros povos também, as outras nações tiveram, tem até hoje, mas tiveram muito mais em outros séculos, né? E a gente vem perdurando uma situação já desde a corte, quando você vai para a história, o que a família real fez, quando estava fugida de Napoleão Bonaparte, e a família real, de repente, aporta aqui com seus navios, com toda a corte, né? Com os seus, com a sua ingerência, com uma série de coisas, enfim. Isso é uma constatação. Eu sempre discuto que essa constatação, ela precisa nos levar a um resultado e depois a uma tomada de decisão. Quando eu falo da igreja, quando a Bíblia fala do povo de Deus, é porque o povo de Deus é o termômetro, em todos os sentidos. Se o povo de Deus não entendesse, ou entendesse, que a sua relação com Deus estava totalmente ligada aos resultados de natureza, de chuva, de agricultura, de condição financeira da nação ou das nações circunvizinhas. Então isso é uma realidade. Nós já pensamos a respeito, por exemplo, de Ageu, quando Ageu fala da maldição da terra, né? A natureza, o orvalho que não estava caindo, a chuva que não estava caindo no tempo certo, a agricultura estava capengando, com problemas de cultivo, uma série de coisas, e toda a região estava vivendo exatamente o mesmo quadro. Por quê? Porque o povo de Deus havia deixado desejar. Aí você vai falar assim, mas então o povo de Deus não tem escolha? Ele tem que servir a Deus? Não, não tem que servir a Deus. Ele só serve se ele quiser. A única coisa é que, nesse caso aqui na Bíblia, esse povo havia sido gerado, havia sido, sonhado no coração de Deus, havia sido germinado no ventre da Trindade, para exatamente viver um contexto, uma lógica divina, para que a partir e por causa desse povo, os outros povos da terra fossem, como eu poderia dizer, contagiados, fossem, vamos dizer, indagados nos seus procedimentos, exatamente por causa da referência que é o povo de Deus. Então, o povo de Deus é, na verdade, o grande termômetro. Se para as nações, obviamente, para a sociedade e para um país. Quando nós falamos, não sou eu que estou falando isso, mas quando o IBGE fala de um dado aí, que nós já somos possivelmente perto de 50 milhões de evangélicos, fora os católicos, mas nos outros países não existe essa divisão. Essa divisão existe mais no Brasil, que divide entre católico e protestante. Geralmente é tido como cristão, tanto católico como protestante. Você vai para outros países, mas enfim, aqui no Brasil é mais dividido isso. Então o que acontece? Você, só de cristãos evangélicos, só de cristãos protestantes, são pelo menos 50 milhões de pessoas. O que está acontecendo com toda essa massa que poderia resolver, sei lá, vamos falar de uma posição política
né, saudável. Não para a igreja, mas para o povo, para todo mundo, para a sociedade. Se o povo, os 50 milhões, resolvem ir para a rua, sentar lá nas principais avenidas do Brasil, ficar sentadinho lá, bonitinho, sem ficar fazendo a arruaça, né? Vai ficar lá, na principal rua, avenida lá da sua cidade e do seu estado, né? No meu caso aqui, que eu moro em São Paulo, tipo a Avenida Paulista, vai lá todo mundo e fica sentadinho lá na calçada da Avenida Paulista. Para falar assim, olha, nós queremos que mude o tratamento do nosso povo lá no SUS, no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é muito bom, mas precisa trabalhar isso, aquilo outro, então aqui está a pauta. É isso aqui. Nós queremos que o SUS altere os seus procedimentos e os seus protocolos. Pronto. Né? Assim seria saudável os representantes, né, do legislativo, que são tementes a Deus, assim seriam os representantes no Congresso, no Senado, né, na Câmara de Deputados, nas câmaras de vereadores pelos municípios, nas assembleias legislativas dos estados. Então, o que Deus estava buscando nesse povo? O Senhor estava buscando exatamente uma linha de raciocínio que pudesse dar vazão àquilo que o Senhor havia colocado, exatamente sobre a vida do povo. E o povo, mais uma vez, estava errando, falhando nos seus procedimentos, na sua conduta. Estava havendo um erro de conduta. Qual era o erro? O povo sequer sabia o que Deus estava pensando. O povo sequer estava servindo ao Senhor com o seu melhor, reconhecendo que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. É a palavra que diz. E se eu creio na palavra, então eu creio que tudo vem de Deus. É claro que hoje você tem várias linhas de pensamentos na teologia, nos pregadores que estão por aí, grandes ministérios que dizem, né? Enfim, que você tem que fazer a tua parte e Deus faz a parte dele, como se tivesse assim combinado, né? Você faz isso, você faz aquilo. Não, eu faço tudo para todos. E a mesma coisa é o Senhor em relação a mim. Mas é assim que a humanidade segue. Então, nós como servos de Deus, precisamos pensar para que nós possamos viver a flor da nossa pele exatamente aquilo para o qual nós estamos vivos. Você não está vivo porque você tem uma saúde boa. Você não está vivo porque você é vigoroso. Você não está vivo porque você é novinho, é jovem, tem pouca idade. Não. Você está vivo. Segundo a palavra de Deus, você está vivo porque Deus quer que você esteja vivo. Você esteja entre nós. E se você está entre nós, então é porque existe vamos dizer assim, uma conduta a ser seguida, um protocolo espiritual a ser obedecido, um paradigma, né, de posicionamento como cidadão, ou como pai, ou como marido, ou como filho, ou como advogado, ou como engenheiro, ou como, sei lá, profissional autônomo, como dentista, enfim. Mas existe uma conduta. E o que Deus está cobrando, não cobrando, mas o que Deus está sublinhando na vida do povo é que o povo estava muito aquém. O povo estava andando por exatamente os mesmos erros que fizeram o povo a ser cativo do Império Babilônico. Lá no tempo de Nabucodonosor, lembra da história? 600 e poucos anos antes de Cristo, a gente já pensou até a respeito disso. E o povo mais uma vez estava. Por quê? A partir do culto, a partir do louvor,
a partir da adoração. Por quê? Qual deveria ser a atitude do povo? Em primeiro lugar, a constatação indiscutível. Primeiro lugar, qual é a constatação? Que Deus é rei, que o meu Deus é o meu Pai, que o meu Deus, ele é tão grandioso e tão poderoso que eu preciso querer servir, né? Eu preciso entender de que ele é realmente um ser digno de toda a honra e de toda a glória. Em segundo lugar, a gratidão. Por que gratidão? Porque se tudo vem da parte do Pai, ele é grandioso, poderoso e maravilhoso, e ele está me dando a honra, o privilégio de reconhecer essa grandeza, esse poder, então eu sou grato. Eu sou grato porque tudo vem dele. É como diz o Salmo, né, o cântico de Paulo lá em Romanos capítulo 11. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. E em terceiro lugar, a adoração. O que é a adoração? É quando eu me rendo diante do altar do Senhor e me derramo, no meu derramar, eu constato essa grandeza, eu fico maravilhado com aquilo que Deus fez, eu fico maravilhado com aquilo que Deus está fazendo, e também me maravilho com aquilo que ainda o Senhor proporcionará. E isso é tão maravilhoso que eu me derramo diante do Senhor. E aí sim, a minha adoração será aceita. Aí sim, o meu culto será aceito. Aí sim, a minha oferta, o meu sacrifício, como diz aqui nessa época de Malaquias, o meu sacrifício, a minha entrega será aceita porque ela é de coração, ela é de sinceridade, ela não tem qualquer tipo de subterfúgios, de mensagens subliminares, porque é exatamente a constatação, eu me derramo. Se não for desse jeito, é aquilo que o Senhor fala aqui no versículo 9, né? Versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Então o Senhor está falando, é melhor fechar. É melhor fechar o templo, é melhor você voltar para casa, é melhor não fazer culto, porque para fazer um culto, para a galera, para os holofotes, eu sou Deus. Ainda que você não reconheça, ainda que você não queira se submeter ou se derramar, se entregar, se humilhar diante de mim, não tem problema, eu continuo sendo Deus. Fica tranquilo. A única coisa é aquilo que o Senhor fala, né? E dizeis ainda, que canseira, né? Às vezes a gente está numa reunião e alguma coisa e tem aqueles irmãos assim, alguns deles, né? Que ficam assim cochilando. Ah, se tivesse um travesseirinho. Ah, se tivesse, né? Dependendo da temperatura, se tivesse uma manta, né? A pessoa ia lá, dormia até, então não vá. Não tem problema. Deus está falando, eu não quero que alguém seja obrigado a me servir, a me adorar. Eu só quero que quem fizer, faça isso de coração. Aí diz a palavra assim, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Diz o Senhor. Exatamente a diferença entre o culto de Caim e o culto de Abel. Porque o culto de Caim não foi aceito e o culto, lembre-se que o momento da adoração do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, não existe essa liturgia que nós temos hoje. Música, palavra introdutória e todas as partes de um culto.
O culto era o quê? Era a pessoa entregar a oferta no altar do Senhor e reconhecer que tinha vindo de Deus. Era simples. Porque Deus é simples. Só que Deus é verdadeiro, é transparente. E Deus, ele não se, vamos dizer assim, ele não se espanta, ele não se maravilha com o contexto, né? Com o evento. Não. Ele está enxergando o meu coração e o meu sentimento. Então, Caim fez o quê? Caim ofereceu oferta? Ofereceu. Abel também ofereceu oferta? Também ofereceu. Então, qual a diferença? É que Caim, ele precisava oferecer a sua oferta exatamente como Deus havia ensinado. E qual era, possivelmente, porque não está escrito, mas a gente sabe pela palavra de Deus, que era o sacrifício de um animal. Por que o sacrifício de animal? Porque a remissão de pecado, diz a Bíblia, ela só vem com derramar de sangue. Obviamente, como Caim era agricultor e Abel era pastor de rebanhos, né? Claro que Caim deveria negociar com Abel a sua oferta. Caim não fez. Tipo assim, Deus conhece o meu coração. E aí ofereceu uma oferta, e a Bíblia ainda diz que ele ofereceu uma oferta, enquanto Abel ofereceu a oferta. Essa preposição tem completa diferença e altera completamente o procedimento. Então, Abel ofereceu aquilo que o Senhor desejava que fosse oferecido. E aí o culto de Abel foi aceito. E o culto de Caim não foi aceito. Então, quando o Senhor fala aqui, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Exatamente o que acontece lá no Novo Testamento, para a gente não ficar só no Antigo, né? Alguém poderia falar, mas é Antigo Testamento, depois vem Jesus, época da graça, as portas da lei foram fechadas e tal. Mas então a gente vai lá para o Novo Testamento, lá no tempo de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira oferecem o valor de um terreno, ou de uma terra, ou de uma propriedade, que foi vendida, e eles levaram aos pés dos apóstolos. E a palavra do Senhor fala que ao tomarem essa atitude, Pedro os indaga. Ananias, Safira, foi esse mesmo preço? Foi mesmo essa propriedade que vocês venderam? Está aqui o valor? Ananias e Safira, sim. Até Pedro indaga eles de maneira individual, né? Primeiro faz uma pergunta para um, depois pergunta para o outro, e o primeiro não sabia que o segundo havia sido indagado. E aí Pedro pergunta para eles, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E ali, Ananias e Safira foram fulminados pela glória e pelo juízo do Senhor. Por quê? Porque mentir, diz o apóstolo Pedro lá na passagem em Atos, mentiram ao Espírito Santo. Então, se eu tenho uma oferta, se tenho algo a fazer, um culto a fazer, ou eu faço, ou eu não faço. Né? Agora, fazer só para cumprir tabela, só para picar cartão, só para, sei lá, vamos dizer assim, não é necessário. Então, o que Deus está falando aqui era que o povo de Deus precisava ser íntegro. Íntegro significa o quê? Íntegro no coração. Reto significa ser reto, com procedimentos de acordo com a vontade do Senhor na frente dos outros, das pessoas. Íntegro é quando a pessoa fecha a porta do quarto. É quando a pessoa ela está assim de maneira íntegra, inteira. Integridade, né? Significa estar inteiro diante de Deus, quando ninguém está olhando. Que era o que Deus
estava buscando na sua relação com o povo. Só que o povo não estava entendendo. E aí o povo estava sofrendo as consequências. Por quê? Porque Isaías diz o seguinte, que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas próprias ações. Então, eles estavam comendo do fruto das suas ações. Porque a gente fala do político, né? A gente fala do agente público, do governador, do prefeito, seja lá quem for, e a gente fala o seguinte, fulano de tal confunde impunidade com imunidade, ou confunde imunidade com impunidade, né? Mas nós, igreja, servo de Deus, fazemos isso a todo momento. Por quê? Porque eu estou imune, porque eu tenho a marca do sangue do Cordeiro de Deus, e segundo a palavra do Senhor, não passarei pela segunda morte, ou seja, eu já estou com a minha vaga garantida no céu para a eternidade. Então, por que, e agora eu vivo o tempo da graça, por que eu tenho que ficar cheio de regra? Né? Porque para a pessoa que não serve de coração, para ela é regra. Né? É um conjunto de normas que eu tenho que seguir, é um manual de procedimento que eu tenho que seguir. Enquanto quando eu faço para o Senhor de coração, eu não tenho que seguir, eu faço por amor. Eu busco na palavra do Senhor como Ele se agrada de mim para fazer por amor e não por regra. É a diferença. E aí, a gente vê esses agentes públicos, e aí alguém comenta assim, não, fulano de tal, o governador ou o prefeito tal, confundiu, né, imunidade com impunidade. Só que nós aqui no nosso lado, como igreja, nós vivemos fazendo isso, confundindo imunidade com impunidade. E aos olhos de Deus, isso não existe. Imunidade é um conceito, impunidade é um outro conceito. Né? Então eu tenho sangue de Cristo na minha vida, o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue pela minha vida, eu declarei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador, sempre, hein? Sempre assim. A Bíblia sempre pontua Senhor e Salvador. Senhor primeiro, Salvador por consequência. Lembre-se, isso aí é uma doutrina básica. Primeiro Senhor, depois Salvador. A Bíblia fala, se eu crer no meu coração e declarar Jesus como meu Senhor, resultado, eu serei salvo. Parece que a gente, né? Às vezes a gente no nosso vocabulário, no dia a dia, às vezes a gente não faz muita esse conceito de uma maneira mais profunda, mas é. Então eu recebo Jesus como meu Senhor. Resultado, Ele será meu Salvador, porque eu serei salvo. Então a salvação é, na verdade, o resultado de uma constatação. Jesus é o meu Senhor. Então, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, eu estou, com certeza, imune em relação à segunda morte, como diz a Bíblia. Por quê? Porque eu vou passar pela primeira morte, mas na segunda morte eu serei justificado pelo Senhor Jesus, porque Ele pagou o preço por mim. Ele rasgou, como diz lá em Colossenses, Ele rasgou a cédula de dívida. Mas, daí, eu ser impune, e eu poder fazer qualquer coisa, claro, eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas eu poder fazer, eu estar liberado para fazer qualquer coisa, aquilo que me der na cabeça, porque eu já estou imune? Não, isso não é real, isso é uma loucura, que é exatamente o que o povo de Deus, no Antigo Testamento, sempre pensou. Para que eu vou servir ao Senhor de espírito em verdade? Para que eu vou oferecer a minha oferta, né?
segundo o Senhor aqui, eles não estavam oferecendo as matrizes, né? E o que é a matriz? A matriz de um rebanho, para nós aqui no Brasil, né? Que temos o maior rebanho bovino do mundo. Então pegar uma matriz é pegar aquela campeã, né? Aquela vaca campeã, né? Ranqueada, cheia de medalhas e tudo. Eu pegar aquela campeã, se, claro, não hoje não precisa, porque Jesus Cristo já se entregou em sacrifício no altar do Senhor, não precisa. Mas se fosse, naquela época, pegar essa vaca campeã, essa vaca matriz e entregar no altar do Senhor. Para que eu vou fazer se tem milhões e milhões, né, de vacas? Poxa, para que eu vou oferecer uma vaca matriz campeã que germinará muitas outras vacas? Eu vou oferecer essa? Não, eu vou oferecer uma vaca. Para que oferecer a vaca? Ou o boi campeão, né? Ranqueado, um boi matriz que já fez por inseminação tantos rebanhos e tal. Entendeu? Então é exatamente a mesma coisa. Porque o Senhor está falando assim, se você não oferecer o melhor, não faça. Se você não entregar no teu culto o teu melhor, o melhor da tua vida, você está entregando o resto, não faça. É melhor fechar o templo, diz a palavra do Senhor. É melhor fechar, encerrar o culto. É melhor todo mundo ficar em casa e cuidar dos seus afazeres. Porque para fazer isso, não precisa fazer. Ele diz aqui, eu sou rei. Perdão. Bati na página aqui. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Sexta-feira, a gente já vai orar. Sexta-feira nós tivemos a troca de presidente do Supremo Tribunal Federal, né? E agora o presidente, por 2 anos, é o presidente, é o ministro Fux, né? Do Supremo. E o ministro Fux do Supremo, na sua história de vida, está aí na internet, em todo lugar, você pode procurar aí, coloque ministro Fux, você vai ter a história dele. Então ele é hebreu, né? Ele é judeu, ele é praticante, ele é judeu praticante, tá? Judeu praticante. Eu já expliquei isso para você, né? Ser judeu significa ter a religião judaica, né? Porque quando a pessoa nasce em Israel, ela é israelita, ela não é judia, né? A gente fala e tal, mas é um vício de linguagem, né? Então, por quê? A pessoa pode nascer em Israel e pode ser muçulmana. A pessoa pode nascer em Israel e pode ser budista, enfim, ou protestante, porque existem os israelenses, né? Messiânicos, como eles chamam lá. Então, existe também, não tem problema. Então, mas não, o Fux é um homem descendente da cultura judaica. Então ele, culturalmente, tradicionalmente falando, é temente a Deus. Até porque os seus pais vieram refugiados por causa das guerras, da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo lá, na sua região lá, na Europa Oriental. E eles vieram para cá. E o Fux, diz ele na história, que o seu pai falou em um momento da vida dele, ele poderia, quem fala isso é o Alexandre Garcia, que ele poderia ter ido estudar fora do Brasil e tudo, e o pai dele falou, você não vai. Você não vai, porque o Brasil deu acolhida à nossa família. Você estudou em escola pública aqui. Você se formou em faculdade pública. Você tem uma dívida com esse país.
Então você, tudo que fizer, você vai fazer dentro do país. E o Fux, como um filho obediente, obedeceu o pai e teve uma carreira aos olhos humanos maravilhosa, e hoje ele é presidente do Supremo. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, o que nós temos que fazer como igreja? Orar. Orar como nós estamos fazendo com Bolsonaro. Concordamos com tudo que o Bolsonaro diz? Obviamente não. O Bolsonaro carece de um veio diplomático, de uma maneira mais polida de falar? Com certeza. Mas daí, nós como igreja não intercedemos dia e noite pelo presidente Bolsonaro, então nós não estaremos fazendo a nossa parte. Assim agora é com o presidente Fux lá do Supremo. Se nós não fizermos a nossa parte, o sistema vai engolir, porque é isso que o sistema faz, ele engole. Né? Daí, Daniel e seus 3 amigos, já de início, logo que chegaram no Império Babilônico, que eles foram separados para comerem dos manjares do rei Nabucodonosor, que eles viram adolescentes, né? Viram o mundo inteiro ali representado do bom e do melhor, né? iPhone, última geração, tecnologia, tudo de ponta. É óbvio, como adolescentes, que eles seriam pegos pelo sistema e eles se subornariam. Eles seriam subornados por si próprio. O que eles fizeram? Nós não vamos nem comer da mesma comida. Ou seja, se eu não começar do começo, não vai ter jeito, eu vou ser engolido pelo sistema. Então Daniel e seus 3 amigos, quando fizeram os exames lá para passarem, né, na prova para serem funcionários públicos, eles foram funcionários públicos fiéis ao Deus que estava sobre eles. E por causa deles, o mundo, a Babilônia, o Império Babilônico nunca mais foi o mesmo. Então, se nós orarmos pelo Bolsonaro, se nós orarmos pelo Fux, exatamente por isso, porque Bolsonaro tem todo um contexto, né, de servos de Deus, de pessoas tementes ao Senhor ao redor dele. O Fux, porque tem uma cultura, uma tradição de temor de Deus, como eu falei esses dias, honrar pai e mãe, porque o pai e a mãe dele foram pais judeus, né? Chegaram aqui, aportaram no Brasil, fugidos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos orar e clamar, porque o Brasil carece de uma visão, carece de procedimentos que atestem o temor de Deus, não apenas pela quantidade de gente que é evangélica, mas por pessoas que temem ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Em nome de Jesus. Vamos orar, colocar diante do Senhor nossas famílias, nossas casas. Hoje tem repeteco, né? Hoje às 4h30 da tarde, como é domingo, a gente volta aqui às 4h30 falando um pouco mais da palavra do Senhor e orando também. Então vamos orar pelas nossas famílias. Eu quero colocar diante do Senhor também a família da Dona Vilma. Nós estivemos orando nesses dias, mas o Senhor a levou, né? Por causa da enfermidade, a Covid-19, mas a Dona Vilma, uma serva de Deus, está na presença do Senhor, assim como outros, muitos irmãos, servos do Senhor, que estão na presença do Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória, e vamos agradecer ao mesmo tempo, clamar para que o Senhor console essas famílias, a família da Dona Vilma e tantas outras, como da Cátia, que a gente tem orado também, né? A Cátia lá de Valinhos. Deus abençoe. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque nós podemos conversar sobre a tua palavra, sobre os teus, as tuas prioridades, os teus preceitos, os teus estatutos. A ti toda a honra e toda a glória. Como é bom, Senhor, pensarmos. Como é bom, Senhor, termos a oportunidade de refletirmos sobre o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso ministério, como muitos aqui que têm os seus ministérios, sabem do porquê o Senhor os levantou, o Senhor os chamou e o Senhor os mantém vivos, como o Senhor me mantém vivo até os dias de hoje. Senhor, com certeza, não é para fazer número, não é para comer uma comida ou deitar numa cama tão somente, mas existe um propósito e nós queremos viver esse propósito, esse chamado, ó Deus, a flor da nossa pele. Por isso recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa os teus servos que estão aqui, seus familiares, seus queridos, filhos, netos, o pai, a mãe, os avós, os tios. Senhor, em nome de Jesus, o marido, a esposa, Deus de maravilhas, derrama-te sobre a Cátia, a Eva, o bispo Antônio, em nome de Jesus, sobre o Valtir. O Valtir também, Deus abençoe sua casa, sua família, os seus queridos. Senhor, derrama-te sobre a Márcia, sobre o Fábio, em nome de Jesus. Também sobre João, a Roseli, a Ângela, a Dona Polônia. O Senhor abençoe, ó Deus, o Tuca, sua casa, sua família, o Vitor, sua casa, Silene, seus filhos, tua graça, teu mover, o teu poder, se derramando, ó Senhor, sobre as famílias, sobre os nossos queridos, guardando, ó Deus, guardando o nosso lar, a nossa vida abundante diante do teu altar. Deus, derrama-te com a tua resistência orgânica, a tua imunidade, vem dos quatro cantos, abençoa-nos como servos, como igreja, como comunidade aqui, estamos em comunhão, a ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nós estávamos falando agora do ministro Fux, que agora é presidente do Supremo. Abençoa esse homem que transparece um temor a ti, aquilo que o Senhor ensinou ao teu povo. Por isso, Senhor, abençoa esse ministro, que ele possa trazer luz, que ele possa trazer equilíbrio, equidade nos seus procedimentos, nas suas falas, na sua direção, na sua presidência. Ó Deus, diante de um Supremo completamente venal, de um Supremo completamente cheio de politicagem, enfim, de uma série de coisas que são danosas ao nosso povo brasileiro. Derrama-te, ó Deus, cobre com teu sangue esse homem, sua família, seus netos, sua casa, sua esposa. Derrama-te, ó Deus, e que ele possa, Senhor, como representante do teu reino aqui na terra, fazer a diferença. Como também o presidente Bolsonaro, sua esposa que é serva de Deus, o seu staff ali ao seu redor, pessoas que são tementes ao Senhor, estejam ali orando e também ao mesmo tempo, ó Deus, sendo inspiração para o Bolsonaro, para que ele possa realmente ser o presidente que o Senhor colocou ali. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos por aqueles que perderam, pelos familiares em que os seus queridos perderam a vida para a Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar, confortar, e ao mesmo tempo nós queremos te louvar pelos 3.400.000 pessoas que já passaram pela Covid-19, já foram livradas, ó Deus, dessa enfermidade. A ti todo louvor, toda honra e toda glória. Te clamamos também por aqueles que oficiam ao Senhor através da sua profissão, servem a população, a nação brasileira, como anjos teus, que trabalham a terapia, Senhor, precoce, o tratamento precoce da Covid-19, e tem sido assim o diferencial pelo Brasil inteiro. A ti toda a honra e toda a glória, e ao mesmo tempo derrama-te com a tua justiça e teu juízo
sobre aqueles, ó Senhor, que estão fazendo do povo brasileiro uma moeda de troca para se beneficiarem, para se locupletarem, ó Senhor, de valores, de situações financeiras que não lhes pertencem. E eles são ladrões, ladrões da vida, ladrões, ó Deus, de recursos. Vem com teu, ó Deus, com teu juízo e com a tua justiça. E nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Até mais tarde, porque se o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se manifestam sobre a tua vida, com certeza você já é mais que vencedor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada, exatamente nada nos faltará, porque o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Oh, parabéns, hein, Luiz? Luiz fez aniversário ontem. Deus abençoe, Luiz, a tua casa, a tua família. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo para você, um domingo maravilhoso, até as 4:30 da tarde, porque com certeza os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao nosso coração, mas o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, em nome de Jesus. Beijo, até mais tarde, tchau, tchau, fiquem na paz, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu domingo.